19:23, diz o seguinte, olha: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O primeiro princípio que marca uma pessoa que entra pela porta estreita é negar a si mesmo. Negar a sua vontade, negar os seus desejos, negar tudo aquilo que te prende de servir a Deus. Gente, e negar a vontade não é fácil, porque a vontade, ela está interligada entre os nossos sentimentos, inteligência e na nossa consciência. A vontade, ela interfere nesses três, portanto não é fácil. Por isso que Jesus Cristo fala, olha, a porta é estreita, o caminho é estreito, porque imagine, você tem que negar a sua vontade. Jesus Cristo está falando, olha, qualquer um que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, portanto tem que negar a si mesmo, tem que negar a vida de pecado, tem que largar tudo aquilo que impede de servir a Deus. Todas essas coisas que eu acabei de falar aqui, olha, tem que negar tudo isso para poder seguir ao Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Ele fala na palavra de Deus, é isso que Jesus Cristo fala: negue-se a si mesmo. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz e siga-me. O segundo princípio é seguir a Jesus, é crer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa vida, é crer que sem Ele nós não podemos alcançar nada, é crer que somente através dele nós iremos chegar ao céu, somente através de Jesus Cristo nós iremos ter a vida eterna, é somente através dele. Portanto, o primeiro princípio é negar a si mesmo, negar todos os seus desejos, os desejos da carne, negar tudo isso e seguir ao Senhor Jesus Cristo, seguir ao Senhor Jesus Cristo sem olhar para trás, porque Jesus Cristo diz: qualquer um que põe a mão no arado não é apto para olhar para trás. Então, sem olhar para trás, é só avançar dia após dia. Outra característica de uma pessoa que entra pela porta estreita e anda pela porta estreita é uma pessoa que obedece à palavra de Deus. Como eu falei, a pessoa que obedece, ela demonstra que ama ao Senhor Jesus Cristo. Ela demonstra com a sua vida de que ela é fiel ao Senhor Jesus Cristo. Outra característica é ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. O que é ser fiel? Qual que é a definição de fiel? Fiel é cumprir aquilo a que se obriga. Uma pessoa que é fiel é cumprir aquilo que se obriga. Portanto, se eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, para mim poder ser fiel, eu tenho que cumprir a sua palavra. Por exemplo, quando a gente entra aqui na igreja, para você ser fiel, você tem que cumprir o que é? Todo mundo está sentado e ouvindo. Portanto, você está sendo fiel àquilo que você entrou. Porque o culto, a Bíblia fala, Paulo fala que o culto é racional. Ninguém te obrigou a vir aqui. Ninguém obrigou. Mas quando você entra aqui e vem aqui, você passa o quê? A obedecer e a respeitar. Por quê? Porque você é fiel. Você está sendo fiel. Do mesmo jeito é com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser fiéis a Ele, cumprindo a sua palavra. Outra característica que eu poderia falar é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus implica em 4 princípios. Em primeiro lugar, nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que nós venhamos ao quê? A nossa santificação. Nós vamos nos aperfeiçoar na nossa santificação. Portanto, mais uma característica é essa: santificação. Sede santos porque eu sou santo. É o que a palavra de Deus fala. Outra característica de fazer a vontade de Deus é Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz o seguinte: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amoldar ao quê? Aos padrões que eu acabei de falar. Não se amoldar a esses padrões, porque o que o mundo é. Em 1 João capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: olha, não amem o mundo nem no que nele há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, e sim do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Tiago 4,4 diz o seguinte: adúlteros, acaso vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Qualquer um que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Portanto, é não se amoldar aos padrões desse mundo, é fazer a vontade de Deus. Outro, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. É dar graça em todo tempo. Está difícil a situação,
situação, graças a Deus. Ah, eu estou com dinheiro no bolso, graças a Deus. Ah, não estou, está ruim de trabalho, graças a Deus, porque o meu sustento vem do Senhor. É dar graças a Deus o tempo todo. Outra característica eu poderia falar, Mateus 6,33 diz o seguinte: olha, Jesus Cristo fala para a gente o que? Seguir o que? O reino de Deus em primeiro lugar. Ele fala que todas essas coisas, ele começa a falar sobre os lírios do campo, sobre vestimenta, sobre comida, falando que o Senhor provê todas essas coisas. E ele fala o que? Para buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E outro princípio é esse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso caracteriza uma pessoa que entra pela porta estreita e caminha pela porta estreita. E eu poderia falar muito mais. Outro aqui que eu poderia falar é que nós seremos rejeitados, irmãos. Aqueles que entram por essa porta, que aceitam o Senhor Jesus Cristo, essas pessoas serão rejeitadas. Sabe, o mundo, porque o mundo não nos conhece. E em João capítulo 15, versículo 18, eu só vou parafrasear aqui o texto. Ele fala o seguinte: Jesus Cristo fala, olha, se o mundo vos aborrece, sabei que o mundo aborreceu a mim primeiro. Jesus Cristo está falando isso. Em 1 João capítulo 3 diz o seguinte, olha, diz, deixa eu ler aqui, não quero citar texto errado. 1 João capítulo 3 diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha o que ele diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não me conheceram, porque não me conheceu. Portanto, o mundo não vai te conhecer, o mundo vai te rejeitar sim. Por quê? Porque um dia rejeitou o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que andar parecidos com Ele, parecidos com Ele. Portanto, isso caracteriza uma pessoa que entra pela porta estreita, e sua vida, a trajetória da sua vida é no caminho estreito. E como eu falei, eu iria citar agora sobre as consequências. Eu gostaria que você repetisse após mim essa palavra: aharite. Uma vez eu já falei sobre isso aqui. Aharite, essa palavra é uma palavra que vem do hebraico. Muitas palavras que são do hebraico e que são de línguas relativas, por exemplo, do aramaico e outras línguas, essas palavras, a maioria delas, elas se derivam de partes do nosso corpo. Por exemplo, em hebraico, rosh, que é cabeça, eles usam essa palavra, por exemplo, fulano está no topo da montanha, então fulano está na cabeça da montanha, porque a cabeça está no topo, ela vem primeiro. Ou então, ciclano está no início da fila, ele está na cabeça da fila. Por exemplo, outra palavra em hebraico, a palavra mão, ao lado, a palavra ao lado, perdão. Essa palavra se deriva da palavra mão, do braço, porque o nosso braço sempre está ao nosso lado. Portanto, quando ele fala, eu estou na mão do púlpito, eu estou ao lado do púlpito. Daí a gente entra por essa palavra, aharite. Aharite fala sobre destino final, que se deriva da palavra costas. Portanto, do ponto de vista que eu estou aqui pregando, eu não consigo ver o aharite, o final de nenhum de vocês. Do ponto de vista onde vocês estão me vendo, vocês não conseguem ver as minhas costas, o meu aharite. Mas essa palavra, na Bíblia, ela aparece diversas vezes, aharite. Por quê? Porque o propósito de Deus e o propósito das Escrituras é sempre mostrar o nosso aharite, é sempre mostrar o nosso destino final. E o propósito de Satanás e o método do mundo é nos cegar, para que a gente não enxergue o final da nossa vida. Por isso que Jesus Cristo disse o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Portanto, o aharite, o destino final de quem anda pela porta larga e pelo caminho espaçoso, é a perdição. Mas o destino final de quem entra pela porta estreita e sua vida, ela caminha pelo caminho estreito, é a vida e a vida eterna. Portanto, o propósito de Deus, grave isso, é sempre mostrar o nosso destino final. E o propósito do mundo é sempre nos cegar. O mundo nunca vai nos mostrar qual é o destino que ele está nos levando. Nunca, nunca ele vai nos mostrar. Portanto, agora eu gostaria de falar sobre esses dois destinos. Como eu falei, primeiro eu vou falar sobre quem entra pela porta larga, qual é o caminho, qual é o destino final. A palavra de Deus fala isso, a Bíblia fala em
Mateus 25:41 diz que é o inferno, e o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Preste atenção, isso aqui é sério, gente. O assunto mais importante que você tem que tratar na sua vida é o assunto da sua salvação. Não existe assunto mais importante e mais urgente que você precisa tratar do que o assunto da sua salvação. Portanto, em Mateus 25:41 diz que o inferno é para Satanás e os seus anjos. Se você vê também Mateus 25:30 diz que o inferno é lugar de sofrimento e de ranger de dentes. Sofrimento inimaginável. Sofrimento inimaginável. Apocalipse capítulo 20, versículo 19 diz que lá é sofrimento eterno, é de eternidade a eternidade, não para. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz que será lançado, diz o seguinte: olha, não tem mais aquele que lança que mata o corpo, mas tem mais aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Por quê? A alma, irmãos, é responsável pelos nossos sentimentos, vontades. A alma é responsável pela sua percepção. Se você sabe que existe, como diz Descartes, penso e logo existo. É responsável pelo quê? Pela sua alma. Portanto, o que está querendo dizer aqui? Que no inferno as pessoas saberão por que estão lá, saberão quem são, saberão a razão por que está lá e saberão das oportunidades que Deus lhe deu de irem para o céu e elas rejeitaram. Portanto, isso é sério. Isso é sério, e é sofrimento eterno, é de eternidade a eternidade. Agora, eu gostaria de falar sobre o destino final das pessoas que entraram pela porta estreita, pelas pessoas que caminham pela porta estreita. Irmãos, é difícil entrar, é um estilo de vida difícil. Por quê? Porque a gente anda na contramão desse mundo. O mundo hoje em dia está cada vez pior, gente. A gente olha no Brasil, esse negócio de homossexualismo está cada vez pior, cada vez aumentando. Se a gente estava conversando, são igrejas abrindo, que são pastores, pessoas que dizem ser pastores, que são casados, um pastor casado com outro homem. Então está cada vez piorando. A PL 122, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, já acompanharam, no Brasil, querendo aprovar o casamento, querendo aprovar a adoção de filhos por casais homossexuais, querendo aprovar uma série de coisas. Tudo isso o quê? Isso é o mundo está mostrando cada dia mais que é normal. No Brasil queriam lançar esse kit gay, um kit gay que seria colocado nas escolas para os filhos aprenderem que é normal ser homossexual. Para crianças seriam mostradas essas coisas. Mas imaginem, o mundo está indo de mal a pior, por isso que é difícil sim. Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, quando a gente olha a dificuldade sim, eu lembro de uma passagem da palavra de Deus. Eu lembro dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam diante do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha falado: olha, eu quero que quando a trombeta soar, todo mundo tem que se prostrar e adorar essa estátua. E os 3 falaram: a gente não vai adorar isso não. Se posicionaram na contramão: não vamos adorar. Trouxeram os 3 jovens para a frente de Nabucodonosor. É verdade que vocês não vão se prostrar diante dessa estátua? Sim, é verdade, ele não vai se prostrar, porque o nosso Deus em que nós cremos, ele há de nos livrar do fogo, porque quem não se prostrar seria lançado na fornalha, e há de nos livrar das tuas mãos, ó rei. Eles falavam desse jeito. Nabucodonosor ficou irado, falou: olha, coloca 7 vezes mais essa fornalha, aquece 7 vezes mais. Lançaram-se eles, mas a Bíblia fala que lançaram os 3 jovens, os caras que levaram eles morreram por causa do calor. Isso nem entraram, chegaram perto da fornalha e morreram por causa do calor. Mas a Bíblia fala que quando os 3 entraram na fornalha, o rei e todo o povo se levantou e viram que havia um 4º homem no meio deles. Havia um homem lá que ele brilhava mais do que o sol, e esse homem é o Deus que nos protege de todas as coisas. É Jesus Cristo que trabalha em nosso favor. Portanto, nós não devemos temer, nós não devemos, irmão, um pouco estão me deixando para que o mundo diz ao meu respeito. Eu não estou nem aí para o que o mundo fala ao meu respeito. Eu quero servir ao Senhor Jesus Cristo, eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Portanto, as características, olha que o destino final, João fala o seguinte, Apocalipse 21, eu creio, João, um corpo glorificado, não havia sido arrebatado, e João olha e fala: eu vi novos céus e a nova terra, eis que a antiga ordem já passou,
E a Bíblia fala que ele vê novos céus e nova terra. Se você for ler Apocalipse 21, fala que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá choro, nem dor, nem morte. Eis que as coisas velhas se passaram, porque tudo ele fez novo. A Bíblia fala que lá, João começa a tentar descrever um pouco da cidade. Ele fala que as ruas são como ouro, um ouro que a gente nunca viu. Ele fala que as portas são decoradas com pedras preciosas, com jaspes, com pedras que a gente nunca nem viu na vida. Portanto, é esse lugar. Jesus Cristo falou, Jesus Cristo sabia. Em João capítulo 14 ele disse o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração, creio em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vós estejais onde eu estiver. Oh, meus irmãos, ele vai voltar para nos buscar. Ele está preparando uma morada para mim e para você. Oh, meu irmão, é tremendo. A Bíblia fala que ele está preparando para mim e para você. Em 1 Coríntios 2,9 fala que todavia olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, ninguém viu, é inimaginável o que Deus tem preparado. Sabe, nós receberemos um corpo glorificado. A palavra de Deus fala: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que assim como Ele é, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 3, diz o seguinte: olha, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mantenha o vosso pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, visto que vocês já morreram. Morreram por quê? Morreram para o mundo. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, vocês também se manifestarão com Ele em glória. Portanto, a gente vai se manifestar com Ele em glória. Nós teremos um corpo glorificado, sem dor, limpo. A Bíblia fala que um dia nós nos encontraremos com Jesus Cristo. E o nosso Jesus Cristo, Ele não é mais aquele Jesus Cristo que padeceu necessidades, que está na cruz, mas a Bíblia fala de um Jesus Cristo glorificado. João começa a olhar para ele, começa a descrever. Na sua cabeça ele diz que tem muitos diademas, os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, o seu rosto, ele brilha como o sol do meio-dia. Ele está vestido de um linho branco puro e fino, os seus pés são como do latão reluzente, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É esse o Jesus Cristo que iremos nos encontrar na glória. Meus irmãos, vale a pena sofrer, vale a pena entrar pela porta estreita, vale a pena andar por esse caminho estreito, porque um dia nós encontraremos com Ele na glória. E é esse desejo que tem que arder em nossos corações, de nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que a qualquer hora Ele vai vir buscar a sua igreja. Pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 10 minutos. Ele vai vir para arrebatar a sua igreja, mas apenas aqueles que estão andando, que entram pela porta estreita, e que o seu estilo de vida é o caminho estreito. É difícil, irmãos, é difícil, mas vale a pena, vale a pena. Eu gostaria que todos ficassem de pé nessa hora.